Boa tarde, irmãs. Hoje, mais uma vez, nós estamos aqui para um encontro, de mulheres, e hoje nós faremos uma participação como família, como casal. Nós iremos discutir, algumas questões que envolvem todas as famílias no geral. E recebemos algumas perguntas e quero fazer a primeira para o Flávio, para que ele possa nos responder como pai, como chefe de família, sacerdote. E a pergunta é: Flávio, o que a conversão mudou na estrutura familiar nossa, como família? Então, minhas irmãs, meus irmãos, quando fui convertido, o Espírito Santo ele passa a direcionar todos os nossos atos, a nos clarear o que fazer. A estrutura familiar ela tem que ser mudada. Mas como que isso muda? O lugar onde frequentamos, as nossas atividades diárias, elas precisam ser planejadas conforme a palavra de Deus nos fala. As orientações, elas passam a ser de outra forma com os filhos. O que desejamos para os filhos também muda. Então, o fator conversão, quando a gente fala em conversão, é mudança de vida, e a gente passa a andar nesse caminho, A gente continua vivendo no mundo, mas a gente começa a filtrar, a gente começa a ver o que convém para a nossa família, O contexto, a minha conversão se deu eu no contexto familiar, já tinha casado, já tinha as minhas filhas. Então, tudo passa a fazer parte, ou tudo passa a ser direcionado pela estrutura familiar mesmo. Então, para ter uma estrutura sólida, onde vamos, o que estudamos, o que vemos na televisão, o lugar onde vamos. Então, aos domingos, a gente escolhe, a gente prefere ir à igreja, ir à escola dominical, estar em comunhão com os irmãos, do que ir para outro lugar onde nós não temos isso, Não que não seja bom a gente ir para um clube, passear, mas no domingo especificamente, que é o dia do Senhor, a gente precisa de estar com os irmãos em comunhão, estudar mais a palavra, voltar os olhos para as coisas de Deus. Então é um exemplo do domingo, mas todas as escolhas, O que fazemos no trabalho, o que fazemos na faculdade, o que fazemos nas casas dos nossos familiares. Então a conversão ela nos leva a isso que nos dá, realmente, isso nos dá o alicerce e a estrutura familiar ela fica bem sólida. Eliane, diante de tantas influências externas que nossos filhos recebem, que estratégia usam para que, como pais, sejam os principais influenciadores na vida das filhas? Bem, essa resposta ela é bastante, não complexa, mas tem que ser bastante pensada. Creio que cada família tem as suas estratégias, o seu jeito, de educar. Mas aqui em casa, eu sempre imaginei, e isso eu creio que vem de Deus, Deus sempre colocou no meu coração, que eu deveria, por mais que fosse difícil, mas ser firme com as meninas. Então eu sempre procuro, nesse sentido, ser firme em alguns posicionamentos. Mas o nosso comportamento sempre é diálogo aberto, claro e direto com elas, sobre qualquer assunto. E muitas vezes nem elas mesmas imaginam que, no caso do Flávio ou eu, abordaríamos alguns assuntos, alguns temas com elas. Mas nós abordamos, até mesmo para a gente conhecer e saber o que elas pensam, na mente delas, no coração delas, o que elas pensam sobre o assunto. Nós sentamos juntos, nós discutimos sobre temas muitas vezes difíceis, quer seja aqui próprios, de família mesmo, de comunhão, de como que é tratar as irmãs umas com as outras, o tratamento,
ou mesmo quanto ao respeito delas em relação a nós como pais pai e mãe, mas eu sempre sou firme em relação assim, no sentido de cobrar algumas coisas delas, como pedir bênção todos os dias. Primeiro nós ensinamos, né? Porque a gente aprendeu com os nossos pais. E agora nós reproduzimos e ensinamos a elas a pedirem bênção todos os dias. Nós orientamos cada uma delas a lerem a Bíblia todos os dias, né? Nós temos também como atitude permanente de estar orientando em relação às redes sociais, a quantidade de tempo que elas podem estar investindo nas redes sociais. Nós sempre estamos conversando sobre isso. Nós também sempre orientamos quanto aos estudos, a não perder tempo, enquanto mais cedo possível, estudarem o máximo possível, de se amarem, de se respeitarem e sempre estarem buscando a Bíblia como direção para tudo, porque a Bíblia fala no Salmo 119 para a gente buscar esse entendimento, pedir para Deus ajudar, né? Então isso eu tento repassar para elas. Vocês são um exemplo para muitas famílias, por terem filhas de diferentes idades e todas envolvidas na igreja. Como se dá a educação cristã no lar? Fazem culto doméstico ou motivam a vida devocional individualmente? Bem, quando elas eram pequenas, bem mais novas, nós fazíamos sim o culto doméstico no mesmo instante, juntas, né? Sempre juntos. Com o passar do tempo, elas foram crescendo e nisso nós passamos a ter o costume de começarmos a dormir juntos no mesmo quarto. E a gente costuma, então, enquanto eu e o Flávio estamos lendo a nossa Bíblia, o livro que estamos lendo, né? Elas estão também lendo a Bíblia. E quando surge alguma dúvida, alguma coisa que elas não entendem, elas pegam e perguntam para a gente o que significa, né? Outras vezes a gente tem um momento de cantarmos juntos, de orarmos juntos. Sempre antes das refeições nós oramos e agradecemos a Deus tanto pela refeição, né, pelo sustento diário, mas pelo cuidado dele para com cada um de nós. E agora, quando maiores, mais velhas, né, elas dormem cada um no quarto delas, mas todos os dias é uma coisa que o Flávio e eu, nós procuramos sempre fiscalizar nesse sentido. Fazer a leitura da Bíblia devocional de manhã, antes dos estudos e das outras demais atividades do dia, e à noite. Sempre o Flávio e eu estamos perguntando, já leram a Bíblia? Ou então quando a gente vê elas fazendo outras coisas, falamos, já chegou, encerrou dessas outras coisas, atividades, vão ler a Bíblia. E a gente sempre está fazendo nesse sentido e pedindo a Deus para que atraia o coração delas. E assim tem sido feito. Deus tem sido gracioso para com a vida delas e para com a nossa. E também esse conteúdo, né, das devocionais que todos nós fazemos e cremos que a Bíblia é viva e eficaz, a gente cobra da atitude delas também o conteúdo que elas estão lendo, se elas estão assimilando, se elas estão lendo e começam a praticar, iniciando dentro de casa. Se isso se torna um hábito dentro de casa, a mudança, o comportamento, isso tem que refletir fora. Então, na igreja, a gente faz o que fazemos aqui em casa, né? Louvamos a Deus, momentos de comunhão, sinceridade, saber quem somos, né? Saber das nossas limitações enquanto seres humanos. Então, a vida devocional, né, e a vida cristã em casa, ela reflete lá fora. Então, o que elas aprendem aqui tem que se tornar um hábito para ser praticado fora aqui de casa. Flávio, agora a próxima pergunta é: como pais de 4 meninas, como lidam com a questão do namoro? Bom, a questão do namoro aqui em casa, ela se dá com muita naturalidade, muita tranquilidade. As meninas, desde bem pequenas, elas sabem dos passos a serem seguidos. Então, assim como tem hora de começar a estudar, como tem hora de dormir, como tem hora de almoçar, vai ter a hora certa. A partir daquela idade, a gente estipulou aqui uma idade para começar
a falar nesse assunto na prática a partir dos 18 anos, já com uma visão de profissional, uma visão cristã, o que elas querem para a vida dela, né? Esse momento do que querem, ser discutido isso comigo e com a Eliane. Elas sabem que os futuros namorados têm sim que ser cristãos, crentes, convertidos realmente. Elas precisam saber que elas têm que conhecer a palavra de Deus em todos os comportamentos de uma mulher virtuosa, como trabalhar dentro do lar. Então, enquanto não chega isso, a gente nem toca no assunto. Elas sabem que tem outras atividades antes, né? Porque depois vem todas essas atividades, conhece o rapaz, namora, e o namoro para nós precisa ser uma fase antecedente ao casamento. Então, tem que ser uma fase onde precisa já ter sido cumprida todas essas outras orientações de aprendizado. Eliane, como mulher cristã, como organiza o tempo para cuidar do lar, auxiliar o esposo e dar atenção individualizada para cada filha e ainda cultivar a vida devocional com Deus? Bem, todos os dias, né, assim que eu acordo, eu peço a Deus, né, para me dar sempre essa prática. Eu sempre faço a minha leitura, né, da minha leitura bíblica, faço as minhas orações, tanto pela nossa família quanto pelos pedidos que são dos ministérios da igreja mesmo, assim. E logo após isso inicio a minha vida diária, né, de esposa, de dona de casa, de mãe. Eu lavo, eu cozinho, eu passo, eu ensino as meninas, eu dirijo, levo para onde precisar, busco. E durante o dia eu tento também ler algumas coisas que me interessam, boas leituras, né? Eu tento encher minha mente, meu coração sempre com leitura de bons livros, mas a Bíblia sempre tem um lugar especial no meu decorrer do dia, um versículo de forma especial para me fortalecer. À noite, novamente, eu leio a minha Bíblia como meu último ato, né? Sempre tento, antes de dormir. E tento também orar todos os dias, de acordo com a necessidade delas, quando eu vejo, quando elas me pedem para orar por algum motivo especial com elas. E também longe delas, em algum outro cômodo, seja no meu quarto, na sala. Estou sempre orando por elas e pelo meu marido, quando ele está longe, também para o trabalho. É assim que eu tento cultivar o meu dia e a minha devocional como mãe, como esposa, né, e como serva de Deus. Eu amo mesmo ler a Bíblia, meu coração se deleita mesmo na palavra de Deus. A última pergunta Flávio, como homem, nesses dias difíceis de inversão de valores, qual sua responsabilidade como cristão no lar, assumindo o papel não apenas de provedor, mas de esposo e pai? Acordar mais cedo para fazer a leitura da palavra, para orar. Então, todos os dias de trabalho, até mesmo finais de semana, eu acordo um pouco mais cedo do que aquele horário pré-estabelecido para as funções de trabalho. E a primeira coisa que eu faço é falar com Deus. Falar com Deus, agradecer tudo que passou até a noite de sono. Pedir por aquele dia, pela proteção do Senhor. E obedecer o que a palavra de Deus diz, a cada instante, a cada ato, por menor que ele seja, para que eu esteja amando a minha esposa, né? Nas pequenas coisas e cuidando das filhas, né? Cada uma diferente uma da outra, e como pai, abraçá-las, poder ouvir cada queixa delas, e são muitas no dia a dia. E assim, não só de trabalhar e trazer a provisão para dentro de casa, mas assim, estar junto com elas, separar esse tempo.
O Senhor é gracioso em dar 24 horas para todos nós. E como sacerdote, nós devemos separar o tempo para todas as coisas. E eu separo o tempo para cuidar da Eliane, para as orações, para a leitura da palavra e para cuidar em separado de cada uma delas, de cada uma das filhas. Um tempo para a Ana Carla, para a Ana Flávia, para a Ana Júlia e para a Ana Carolina. E nós agradecemos, né, a SAP como um todo, a igreja, por podermos participar desse momento tão precioso e podermos compartilhar um pouco do que a gente tem vivido como família. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar louvando então o nosso Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o